Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, os aqui presentes na Igreja Matriz de Santana, os que celebram conosco de seus lares. Jesus hoje nos chama para perto de si, para nos dizer algo muito valioso, muito importante, muito especial. Nos chama, nos pede a atenção, Ele se aproxima de nós e nos aproxima dele, e vai dirigir a sua palavra aos nossos ouvidos e ao nosso coração. É aquele momento em que Jesus nos dá uma chacoalhada bem dada e nos diz: chegue aqui perto e presta bem atenção, que eu quero lhe dizer algo muito importante, né? Escutai todos e compreendei, é como começa Jesus. Significa: abre bem os ouvidos e o coração, escute o que eu vou dizer e compreenda. É o que o Senhor nos pede nesta liturgia. Interessante esse gesto de Jesus, chamar para perto e dizer. O Senhor está perto de nós por meio da palavra dEle. Olha só, a palavra de Deus é o modo do Senhor estar próximo a nós. A palavra de Deus é a proximidade de Deus para conosco. Acessível, é Deus acessível. Assim como nós temos acesso ao Santíssimo Sacramento, podemos adorá-lo, podemos enxergá-lo, eis o Deus tão próximo de cada um de nós. A palavra também é proximidade de Deus para conosco. Por isso nos pede atenção, escuta, cuidado, zelo por essa palavra. Como se escuta a palavra? É a grande pergunta que percorre toda a liturgia deste domingo. Como se escuta a palavra de Deus? Já o livro do Deuteronômio, pela boca de Moisés, começa a responder essa pergunta. Se escuta a palavra cumprindo a palavra. Não é possível escutar a palavra de Deus sem cumpri-la. Só é possível escutar cumprindo. Quem escuta por escutar, de nada adianta. De nada adianta. O escutar na Sagrada Escritura não é o escutar um som como nós escutamos aqui. Não é como escutar alguém que conversa com outro. Não é como escutar uma música. O escutar na Sagrada Escritura é um verbo amarrado com o verbo cumprir, com a palavra cumprir, né? Um só tem sentido junto com o outro. Portanto, se escuta a palavra de Deus cumprindo-a, isto é, vivendo a palavra de Deus. Ouvir e cumprir significa viver a palavra de Deus, né? Se guarda a palavra à medida que se cumpre. Não basta só saber repetir a palavra. Não basta só ter os 10 mandamentos na ponta dos dedos. Não basta só saber fazer citações bíblicas, né, para mostrar que sou um bom cristão, católico. Não basta, não basta, né? Se apertar um gravador, ele também faz a mesma coisa. Repete, né? Por isso o escutar que a Sagrada Escritura nos pede é um escutar profundo, né? Assim como a palavra se fez carne em Jesus, é preciso também que ela se faça carne em nós, que ela se torne vida em nós, para que assim nos venha a salvação, né? E só assim, irmãos e irmãs, nós poderemos entrar na terra prometida, como recorda Moisés ao povo, né? Ouvir, cumprir para viver a palavra é a nossa estrada para a terra prometida. O que é a terra prometida? A nossa liberdade verdadeira.
Só poderemos ser livres ouvindo e cumprindo a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Nenhuma criatura humana é livre longe de Deus. Nenhuma criatura humana é livre longe de Deus. Veja que o quanto isso é importante de ser compreendido. O Senhor nos concede a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos como caminho de liberdade. Caminho de liberdade. Este é o grande fruto que o povo colhe na terra prometida. É a terra prometida, a verdadeira liberdade, ser livre, livre de fato. E olha que curioso, porque em contrapartida, o mundo ao nosso redor promete uma liberdade sem lei. A promessa da liberdade que o mundo nos oferece é sem lei, sem compromisso. O que é isso? Mandamento de Deus? Larga isso fechado dentro da Sagrada Escritura, vai viver sua vida para lá? Vai ser livre? O mundo, em contrapartida, promete uma liberdade sem lei. Qual é o fruto? Escravidão. Escravidão. O Senhor nos dá a lei e com ela nos garante a liberdade. Nos garante a liberdade. Por que guardar os mandamentos do Senhor? O livro do Deuteronômio dá uma justificativa, porque neles está a sabedoria e está a inteligência. Nos mandamentos do Senhor está a sabedoria e está a inteligência. Na palavra de Deus está a sabedoria e a inteligência para o coração humano. Sabedoria significa sabor. Na palavra de Deus está o sabor da nossa vida. Está o que tempera a nossa vida. Está o que dá sentido ao nosso viver. E na palavra do Senhor também está a nossa inteligência. Significa luz, lâmpada acesa para conduzir os nossos passos. É sábio e inteligente quem ouve a palavra do Senhor e a cumpre. São Tiago, na segunda leitura, nos recorda que a palavra é dom do alto e nos vem do Pai das luzes. É palavra que salva. Veja, irmãos e irmãs, por que o Senhor quis dirigir sua palavra a nós? Porque Ele nos ama e nos deseja salvar. E Ele nos salva por meio da sua palavra, dirigida a nós. Escutar e cumprir a palavra do Senhor é a salvação. Ela é capaz de salvar, ela é capaz de transformar, ela é capaz de converter o coração, transformar o coração. Nela tem uma força abrasadora, né? Uma força que move, uma força que transforma, uma força que faz nova todas as coisas. Toda missa nós temos essa escola se repetindo sobre o altar, nas espécies do pão e do vinho. Que poder é esse, que por meio de uma palavra dita sobre o pão e o vinho, os faz corpo e sangue? Que poder é esse? É o mesmo poder atuante na palavra de Deus dirigida sobre nós. Aquela mesma força que opera sobre o pão e o vinho, opera também sobre o nosso coração. Mas para isto é necessário que a recebamos com humildade, como nos exorta São Tiago. Dar a devida importância à palavra, não deixar que ela se perca. Tomar cuidado, prestar atenção, abrir-se, zelar por ela, cuidar dela, né? Orígenes, que é um padre da igreja dos primeiros séculos, ele refletia o seguinte com a comunidade, já naquele tempo:
Nós temos tanto zelo para com as espécies do pão e do vinho, né? Que é o corpo e sangue do Senhor verdadeiramente sobre o altar. Nós temos tanto cuidado para não deixar perder nenhuma migalha, para não deixar cair, porque afinal de contas é o mais sagrado que temos diante de nós. Só que nós não temos o mesmo cuidado com a palavra de Deus, que é também presença real do Senhor em nosso meio, né? Quantas migalhas dela se perdem por nossa incapacidade de nos atermos a ela, por nossa incapacidade de ouvir, né? Fica a pergunta ao nosso coração. São Tiago nos pede que o nosso coração esteja humilde para receber a palavra. Significa o coração seja uma terra fértil, terra fértil. Irmãos e irmãs, todas as vezes que esse livro sagrado aqui é aberto, é Jesus segurando nas mãos uma porção rica de sementes. Quando o livro da Sagrada Escritura é aberto e o leitor vai proclamar, o salmista vai cantar, o sacerdote vai proclamar, é Jesus segurando um punhado bem rico de sementes. E à medida que a palavra vai sendo proclamada, o Senhor vai lançando as sementes nos nossos corações. É abundante o semear do Senhor, jorra sem cessar, né? Como uma fonte, como uma fonte. Agora, o que vai fazer com que essa semente germine? A terra fértil do nosso coração. Se a semente não encontra terra fértil, como ela vai crescer? Se a semente não encontra condições favoráveis, como ela vai produzir frutos? Como ela vai produzir frutos? E estas condições favoráveis, essa terra fértil, só nós podemos dar. Deus é fiel e a parte dele Ele cumpre. Cada Santa Missa Ele oferece as sementes, né? A nós é pedida a terra fértil, a humildade, para não colocar empecilhos na palavra de Deus, né? E aí chegamos ao Evangelho. O que torna um coração infértil, árido, seco? Vocês já viram fazer uma escultura com terra seca? Não se faz. Não se faz, não é possível criar nada ali, porque ela está seca, seca, dura, um chão duro. Como é difícil plantar alguma coisa num chão duro, só quem já tentou, né, para saber quantos calos nas mãos vai ter. Terra seca não se produz, né? É custoso produzir alguma coisa ali, tá? O que torna um coração duro, o que torna a terra do nosso coração seca, fechada, né, são as impurezas, o mal que Jesus denuncia abertamente, sem poupar palavras nem acariciar ninguém. Veja o que ele faz. Chega aqui pertinho, que eu vou te dizer uma coisa. Foi a atitude que ele teve para com os que estavam ali. E depois ele desce a lenha. Chega aqui pertinho e desce a lenha no povo, né? Não poupa palavras para denunciar o mal, para denunciar as impurezas no coração do homem e da mulher. São estas impurezas que tornam o coração infértil, improdutivo, né? E Jesus faz essa lista. Por isso é preciso purificar-nos. É preciso deixar que a palavra de Deus purifique o nosso coração, transforme o nosso coração, mude o nosso coração em terra fértil. De nada adianta ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito. Por isso Jesus declara abertamente: é a mesma coisa que nada. Ouvir e não mudar é a mesma coisa que nada. De nada adianta, né? Olha só, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, né?
De que adianta fingir ouvir e continuar seguindo as próprias imundícies do coração? De nada adianta ouvir e continuar assim, é o mesmo que não ouvir. Cairemos na hipocrisia, é a palavra usada pelo próprio Senhor no Evangelho, para dizer de uma vida assim, né? Uma fé de aparência. Hipócrita é uma palavra grega que significa encenação. Hipócritas eram chamados os atores do teatro grego, que encenavam, né? Por isso, quando Jesus nos diz, olha, cuidado para que a sua fé não seja a fé de um hipócrita, significa uma fé de aparência, uma fé de encenação, um faço de contas. Faço de contas que sou católico, faço de contas que sou seguidor do Senhor, por fora um cristão exemplar, mas por dentro nenhum esforço para mudar, nenhum esforço para se converter, nenhum esforço para ser de Cristo de verdade, né? Irmãos e irmãs, por fim, que a nossa fé seja vista mais em nossa vida do que nas palavras. Antes em nossa vida, antes em nosso coração do que nas palavras. Que ela seja vista em nossas obras. É tão triste, caríssimos irmãos e irmãs, vermos cristãos, nós, nenhum de nós está isento disso. Vermos cristãos que, aos domingos, usam os seus lábios para rezar, usam os seus lábios para dizer o nome de Deus que é santíssimo, usam os seus lábios para adorar o Senhor, para falar o nome de Jesus, e responde bonitinho a missa, e depois serem os mesmos lábios que falam mal dos outros, que agridem os outros, que xingam, que caluniam, que semeiam ódio, que agridem. Poxa vida, que fé é essa? É tão triste, né? Ver cristãos católicos que com as mãos rezam e com as mesmas mãos roubam, agridem, matam. Que os nossos lábios, irmãos e irmãs, levem Jesus ao mundo. E que por meio dos seus e dos nossos lábios, possamos esparramar mais amor na face da terra. Que as mãos que rezam, sejam também as mãos que servem, as mãos que amam, as mãos que semeiam o Evangelho. Que o nosso seguir Jesus não seja só de domingo, mas que nós o levemos conosco para dentro da nossa casa, para dentro da sociedade, né? E como levá-lo? Só se ele habitar o coração. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Só se ele habitar o coração. Se ficar só da boca para fora, eu não vou levar Jesus em lugar nenhum. Vou esquecê-lo dentro da igreja. E isso é uma desgraça para o mundo, é uma ruína para o mundo, né? Porque o mundo só vai ser melhor, o mundo só vai ser santificado quando nós aprendermos a levar Jesus conosco para fora. E não o deixarmos aqui dentro, não o deixarmos aqui. Aqui é a fonte, nos abastecemos para ir, né? O mundo só começará a ser melhor quando eu levar Jesus comigo para a minha vida. Por isso não adianta colocar a culpa do mundo ruim só nos outros, só nos acontecimentos externos. Eles também têm influência, de fato, não podemos negar. Mas não adianta só culpar ao nosso redor. Porque qualquer melhora no mundo não tem jeito, vai começar dentro do meu coração. Um mundo melhor, uma igreja melhor, uma família melhor,
só começa dentro do coração. Vocês acham que uma guerra começa primeiro é fora? Começa primeiro é dentro do coração. Antes de matar alguém fora, eu mato primeiro dentro. Eu mato primeiro dentro. Por isso é que Jesus nos diz, né? Que é de dentro do coração humano que saem as más intenções. E é de dentro do coração humano que vai nascer a esperança de um mundo mais de Cristo, de um mundo mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre